Olá, pessoal. Bora nós novamente. Agora nós vamos exatamente para aquele pulo do gato, viu? As dicas, como é que você vai fazer a interpretação de cada infração? Qual é a penalidade e qual é a medida administrativa que vai ser aplicada em cada infração? Então, com essas dicas, eu tenho certeza que você vai dominar esse capítulo e vai conseguir estar sabendo quais as penalidades e quais as medidas administrativas que devem ser aplicadas em cada infrações. Então, nós não precisamos estar vendo artigo por artigo, porque é um conteúdo muito extenso. O que nós precisamos é ficar atento a essas observações. Então, eu peguei, fui fazer uma análise das infrações, e a partir dessa análise eu fiz essas dicas aqui, e eu vou repassar para vocês como é que vocês vão interpretar infração por infração. Não há como aprender tudo de uma vez só. Nunca se aprende tudo de uma vez só. Então, o aprendizado ele é sempre contínuo. Então, tem algumas infrações que não dá para nós sabermos dela através dessas dicas, mas dá para saber a maioria tranquilamente. Então, pessoal, observe que eu vou mostrar aqui as dicas e ainda vou orientar como é que você faz essa interpretação. Eu coloquei aqui duas alternativas. Então, na minha prova, pode aparecer esta alternativa aqui, ó. A multa, a apreensão do veículo e a remoção do veículo. Gleice, mas a apreensão hoje não existe mais. Certo, então pode colocar um risco aqui na apreensão. Mas, ao invés da apreensão, hoje ainda se aplica a medida administrativa da remoção do veículo. Então, essa primeira dica é que isto aqui vai ocorrer sempre que a irregularidade do veículo, viu? É uma irregularidade do veículo, só pode ser resolvida junto ao Detran. Agora, quando houver irregularidade com o veículo, e esta irregularidade pode ser resolvida no local pelo próprio condutor, como, por exemplo, a colocação de um cinto de segurança, ou é aquela irregularidade de ser resolvida em uma oficina mecânica, vai haver a multa e a retenção do veículo. Então, imagine que você está respondendo uma prova e lá se vem uma questão dessa. Conduzir veículo sem placa, com placa falsa ou adulterada, é uma infração gravíssima. Que penalidade deverá ser aplicada? Aí você já sabe que essa irregularidade só será resolvida junto ao Detran. Então, já é multa e remoção do veículo até o depósito. Mais um exemplo de uma questão. Imagine que lá na sua prova apareça uma questão dizendo que conduzir veículo com sistema de iluminação defeituoso. Aí é uma irregularidade do veículo que você resolve na oficina. Então, eu já sei que é multa e retenção do veículo. Se dá para resolver no local, o veículo é retido, estando resolvido, libera-se. Mais um exemplo. Conduzir veículo que esteja liberando fumaça em nível superior ao máximo permitido. Então, fumaça não é o defeito do motor. Problema para ser resolvido na oficina. Já sei. É multa e retenção do veículo. Conduzir veículo com o lacre da placa rompido. Deverá ser aplicado que punição? Aí eu já lembro, o lacre da placa é lá no Detran. Mas a placa do Mercosul nem tem lacre, mas a placa antiga tem e continua rodando do mesmo jeito. Então, se tiver com o lacre rompido, vai para o depósito. Ou seja, multa e remoção do veículo. Conduzir veículo com farol desregulado. Defeito do veículo que resolve na oficina. Então, já é multa e retenção do veículo. Então, pessoal, a dica aqui é essa, viu? Sempre que houver uma irregularidade com o veículo, e essa irregularidade só pode ser resolvida junto ao Detran, é multa e remoção do veículo até o depósito. E quando não precisa do Detran, por exemplo, precisa de uma oficina mecânica, ou o próprio condutor resolve no local, aí é apenas multa e retenção do veículo. E nós ainda temos aqui mais dicas. Como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, toda vez que o veículo estiver estacionado em local proibido,
esse veículo tem que ser retirado daquele local. Então, se ele está estacionado errado, vai sempre ter multa e remoção do veículo. Como estacionar veículo sobre ponte, infração grave, com multa e remoção do veículo. Estacionar o veículo junto ou sobre canteiro central, multa grave e remoção do veículo. Só temos uma única exceção, que é estacionar na contramão de direção. Aí, nesse caso, aplica-se somente a penalidade de multa. Não se retira ele do local, porque ele não estaria estacionado em local proibido, e sim na posição errada. Então, é apenas multa. Mas o restante tem que multar e tirar daquele local. Multa e remoção do veículo, né? Estacionar veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Menos de 5 metros da esquina. Tem que tirar dali. Multa e remoção do veículo. E preste atenção nesses dados, pessoal. 80% das infrações só tem a penalidade de multa. É uma infração cometida com o veículo em movimento. E você deve sempre ter esse raciocínio. As infrações praticadas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor. Então, não é irregularidade com o veículo, e sim uma atitude incorreta do condutor. Então, quando eu lhe digo, por exemplo, qual penalidade será aplicada ao transitar na contramão de direção? Aí você já vai pensar isso. Transitar na contramão de direção é proibido, que só pode durante a ultrapassagem, mas o que eu quero que você raciocine? O que está errado com o veículo? A resposta é nada. É uma atitude errada do condutor. Então, se é uma atitude errada do condutor, o veículo nem vai ser removido a depósito, nem vai ser retido. Então, vai ser apenas a penalidade de multa. Mais um exemplo. Dirigir com apenas uma mão no volante. É uma infração média, mas a observação é essa. O que está errado com o veículo? Novamente, a resposta é nada. Então, se não tem nada errado com o veículo, aplica-se também apenas a penalidade de multa. Avançar o sinal vermelho. Uma atitude errada do condutor, mas não tem erro com o veículo. Novamente, só a penalidade de multa. Não facilitar a ultrapassagem de outro veículo quando solicitado. Novamente, uma atitude errada do condutor, mas não tem nada errado com o veículo. Então, agora, de novo, só a penalidade de multa. Conduzir veículo com lâmpada queimada. Opa, agora tem erro no veículo. Não pode mais ser só a multa. Então, uma lâmpada queimada, você pode trocar na oficina. Já sei. Multa e retenção do veículo. Conduzir veículo de forma desatenta ou descuidado. Erro do condutor. De novo, só multa. Conduzir veículo com pneus em mau estado. Opa, defeito do veículo. Multa e retenção do veículo. Conduzir veículo com licenciamento anual vencido. Opa, irregularidade de documento do veículo. Não é mais apenas do condutor, porque essa aí já é inclusive uma multa de responsabilidade do proprietário do veículo. Então, o veículo vai para depósito até resolver. Multa e remoção do veículo. Então, pessoal, a dica mais importante para a prova de vocês é esta, viu? 80% das infrações, elas serão cometidas com o veículo em movimento. Então, é uma infração de responsabilidade do condutor. Não há irregularidade com o veículo, e sim na atitude do condutor. Como, por exemplo, não reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista, só multa. Não manter 1,5 m de distância lateral de segurança para ultrapassar de ciclista, só multa. Não reduzir a velocidade ao se aproximar de animais soltos na via, de novo, só multa. Então, sempre que tiver com veículo em movimento, vai ser só multa. Exceto algumas infrações que elas vão colocar a vida em risco extremo, como disputar corrida, utilizar-se do veículo para demonstração de manobras perigosas, transpor sem autorização bloqueio viário policial. Aí, nesse caso aí, eu sempre digo que o condutor ganha um kit, misturando tudo de uma vez só. Multa, suspensão do direito de dirigir,
apreensão do veículo, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Lá no artigo infracional ainda fala da apreensão, embora a gente saiba que pelo código não se aplica mais. Mas a dica principal para a prova de vocês é esta, viu? Sempre que a infração é de responsabilidade do condutor e não há irregularidade com o veículo, é apenas multa. Sempre que falar de um estacionamento em um local proibido, tem sempre a multa e a remoção do veículo. Sempre que falar de uma irregularidade do veículo, que você pode resolver no local, na própria oficina, como, por exemplo, conduzir veículo com excesso de passageiro. Resolve no local, desce alguém. Então, multa e retenção do veículo. Agora, quando só pode ser resolvido junto ao Detran, como, por exemplo, placa falsa ou adulterada, ou placa sem legibilidade, aí já é multa e apreensão do veículo. Então, essas são as dicas para você saber marcar na sua prova qual penalidade será aplicada para cada infração. Aí vamos agora falar de dica de natureza. Quando é que a multa é leve, média, grave ou gravíssima? Então, aqui dá para você ter uma noção básica. Como eu disse, não dá para aprender tudo, mas dá para você dominar a maioria das infrações. Então, a primeira dica é: toda infração que eu verifico que a vida humana está sendo colocada em perigo, como transitar com veículo sobre calçada, dirigir sobre efeito de bebida alcoólica, deixar condutor e passageiro de usar capacete, coloca a minha própria segurança em risco, utilizar-se do veículo para, em vias públicas, promover, organizar eventos automobilísticos não autorizados, colocar a vida em risco. Então, essa multa é de natureza gravíssima. Viu que está gerando perigo para a vida, você classifica a multa como gravíssima. Então, você já tem uma probabilidade de 90% de estar acertando na sua prova. Toda infração que falar de habilitação, ela também é gravíssima. Como? Conduzir veículo sem ser habilitado, entregar a direção do veículo a condutor não habilitado, conduzir veículo com documento de habilitação vencido há mais de 30 dias, conduzir veículo com a categoria de habilitação incompatível. Falou de habilitação, é multa gravíssima. Inclusive, deixar de usar lente corretora de visão quando exigido pelo documento. Tudo gravíssimo. Agora, cuidado com esta, viu? Deixar o condutor habilitado de portar a sua CNH é uma infração leve. Então, essa daí é aquela infração que eu esqueci o documento em casa, porque ele é de porte obrigatório, né? Temos algumas exceções, mas a previsão é multa. Infrações relacionadas ao elemento de identificação do veículo, pode ser placa, chassi ou documento. Tudo é gravíssimo. Sem placa, placa falsa, adulterada, sem legibilidade, licenciamento anual vencido, que não esteja devidamente registrado ou licenciado, lacre de placa rompido, tudo é multa gravíssima. E só quem resolve é o Detran. Ou seja, multa, apreensão e remoção do veículo. Então, hoje a gente só dá um riscozinho na apreensão e ele vai ser removido para regularização. Infrações relacionadas a equipamentos obrigatórios do veículo. Lembrando que equipamentos obrigatórios são todos aqueles que vêm de fábrica. Cinto de segurança, para-brisa, limpador de para-brisa, pneu, dispositivo de controle de ruído do motor, o escapamento, tudo isto é equipamento obrigatório. Então, falou de equipamentos obrigatórios, eu já sei que a multa é grave. Não usar o cinto de segurança é uma multa grave. Não acionar o limpador de para-brisa do veículo sobre chuva forte é infração grave. Conduzir veículo com pneus em mau estado é uma infração grave. Conduzir veículo com ausência de equipamento obrigatório, tipo, o meu carro não tem um macaco, chave de roda, é infração grave. Ah, Gleice, então não usar capacete é grave, né? Não, uma observaçãozinha, viu? O capacete não é um equipamento obrigatório do veículo, é um item de segurança do condutor. Então vai lá para gravíssimo, viu? Não usar capacete é gravíssimo. Conduzir veículo com farol desregulado, opa, equipamento obrigatório, já sei de novo, multa grave. E por nada disso, pessoal, o veículo precisa ser preso ou removido. Retém, regulariza e libera. Então, toda infração de equipamento obrigatório, a dica é essa, viu? É uma infração grave, com multa e retenção do veículo. Agora temos algumas exceções. Lâmpada queimadas, falta de iluminação da placa traseira e sistema de iluminação defeituoso. A infração é média, viu? O veículo é retido, mas a infração já não é mais grave. Ela é média.
A outra dica é que as infrações que você comete utilizando pé e mão é de natureza média, como, por exemplo, dirigir falando ao telefone celular, conduzir com calçado inseguro ou impróprio, arremessar do veículo na via objetos ou substâncias, tipo jogar um lixo na rua, usei a mão. Dirigir com apenas uma mão no volante é uma infração média. Agora temos duas exceções. Pilotar com apenas uma mão no guidão é infração grave. E manusear o telefone celular enquanto dirige, tipo passando uma mensagem, fazendo uma filmagem, mexendo nas redes sociais, é infração gravíssima. Mas as demais é infração de natureza média. E aquela infração que ela vai atrapalhar o trânsito, sem risco, ela é de natureza média. Como, por exemplo, estacionar de frente a uma garagem. Não é perigoso, mas atrapalha. Infração média. Transitar em velocidade anormalmente baixa, que seja inferior à metade da máxima, exceto se for na faixa mais à direita, ou em condições adversas. Também infração médica, que anda devagar demais vai atrapalhar o trânsito. Não facilitar a ultrapassagem de outro veículo quando solicitado, ou atrapalhando quem é mais rápido. De novo, infração de natureza média. Estacionar nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Multa média de novo, porque eu vou atrapalhar o trânsito. Então, atrapalhou o trânsito sem ter risco, a infração é média. E toda infração de buzinar, ela é de natureza leve. Buzinar prolongadamente a qualquer pretexto, entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou em outros locais proibidos pela sinalização. Então, essas aí são as dicas de natureza de infração. E veja aqui, aquelas infrações que eu citei, que independentemente da questão da pontuação, elas vão determinar a suspensão do direito de dirigir. Então, isso aí é uma penalidade aplicada de maneira concomitante. A penalidade de multa mais a suspensão do direito de dirigir. Então, são essas aqui. Dirigir sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, recusar-se a submeter ao teste de dosagem alcoólica, o popular teste do bafômetro, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, disputar a corrida, o famoso racha, promover na via competição, evento organizado sem autorização para demonstração ou exibição de manobras perigosas. Esses eventos esportivos automobilísticos só pode ser feito com prévia autorização da autoridade competente e cumprindo todo um critério de depósito calção, seguro em favor de terceiro e tudo mais. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, então suspende a carteira dele também. Forçar a ultrapassagem quando os veículos de vias opostas estiverem perto de passar um pelo outro. Então, você vai ultrapassar alguém, mas vem um veículo no sentido contrário. Então, isso aí vai suspender o direito de dirigir. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Tem uma blitz, a pessoa vai lá e passa sem autorização. Também suspende a carteira. Aí, quando eu falo de excesso de velocidade, nós temos 3 infrações. Exceder a velocidade permitida para a via em até 20% é uma infração média. De 20% a 50% é uma infração de natureza grave. E em mais de 50% é uma infração gravíssima, multiplicada por 3, e essa vai suspender o direito de dirigir. O outro excesso de velocidade, em até 20% é média e somente multa. De 20% a 50% é grave e somente multa. Acima de 50% é gravíssima, multa multiplicada por 3 e ainda suspende o direito de dirigir. E para os motociclistas, se aplica a penalidade de suspensão do direito de dirigir para essas infrações. Conduzir motocicleta, aqui também serve para motonetas e ciclomotores, viu? Sem usar capacete de segurança ou vestuário, transportando passageiros sem capacete, fazendo malabarismo ou equilibrando-se em apenas uma roda, quem gosta de empinar, transportando criança menor de 10 anos de idade em motocicletas, motonetas e ciclomotores sem condições de cuidar-se. Então, essas infrações vai ter a penalidade de multa e também a suspensão do direito de dirigir. Então, pode ser pela pontuação ou pode ser por essa infração, que por si só
determina a suspensão do direito de dirigir. Então, pessoal, está aí o conteúdo de infrações. É um conteúdo que, à primeira vista, parece ser muito difícil, mas ele é um conteúdo simples, apesar de ser extenso. Ele é simples, mas você vai utilizar mais essas dicas, viu? A irregularidade do veículo só resolve junto ao Detran. Ele vai para o depósito, então ele vai ser removido até lá. Multa e remoção do veículo. A irregularidade do veículo eu posso resolver na hora, como, por exemplo, uma colocação do cinto de segurança. Ou na oficina, como, por exemplo, a troca de um pneu, multa e retenção do veículo. Está estacionado em local proibido, multa e remoção do veículo. Infração cometida com veículo em movimento, que não há irregularidade com o veículo, e somente na atitude do condutor, como, por exemplo, não reduzir a velocidade ao se aproximar de trabalhadores na via, é apenas a penalidade de multa. Então, basicamente, com essas dicas aí, você consegue dominar as perguntas de infrações que podem surgir na sua prova. Agora, fazer mais uma observação para finalizar aqui. Cuidado que parada é diferente de estacionamento. A parada é apenas para embarque ou desembarque de passageiros e pelo tempo estritamente necessário. Mas, geralmente, onde é proibido estacionar, também é proibido parar. Mas veja a diferença. Parar na esquina é somente multa. Estacionar na esquina é multa e remoção. Parar o veículo sobre ponte, aquele desembarque passageiro, é somente multa. Inglês, por que somente multa? Porque a parada é breve. Você parou, o passageiro desceu, fechou a porta e você já foi. Olha aí, já foi. Então, se já foi, não tem mais nem como remover, que já saiu. Então, parar sobre ponte é apenas multa. Agora, estacionar sobre ponte é multa e remoção. Parar junto a canteiro central é multa. E somente multa. Agora, estacionar junto a canteiro central é multa e remoção do veículo. Então, pessoal, tá aí o conteúdo das dicas de infrações. Espero que tenha contribuído para que você tenha dominado esse conteúdo e assim certamente você vai ter sucesso na sua prova. Então, sempre respeite a legislação de trânsito, cumprir o Código de Trânsito Brasileiro significa você estar preservando vidas. Todo o nosso comportamento social no trânsito tem que ser de acordo com o código. Ele foi, né, regulamentado justamente para que a nossa convivência social se torne segura e harmônica. Então, um forte abraço a todos e sucesso no seu processo de habilitação.